Boa noite quem está no Facebook, boa noite quem vai chegar aqui pelo Instagram. Vamos lá, hoje temos aí uma proposta de live com direito a convidados. Não sei se vocês viram o post, mas a gente vai tratar hoje de emoções. E o título é justamente uma provocação, né? Divertidamente, nem sempre. A gente trata as emoções, às vezes, de uma maneira muito superficial. Mas enquanto todo mundo começa a entrar, né, vamos começar com uma frase, porque eu sempre gosto de deixar aí uma reflexão, né? Aumentar o espaço entre o impulso e a ação pode ser considerado maturidade. Eu escutei essa frase de um seminário de inteligência emocional que eu fui ano passado, do Marshall Goldsmith, que é um coach de muitos CEOs e presidentes americanos. E o trabalho dele de coaching para as grandes lideranças é totalmente focado na inteligência emocional. Eu tive muitos aprendizados com o Marshall. Então, a gente vai trabalhar hoje e conversar a respeito das emoções. Quando eu fiz o post falando do convite e falando das emoções que nós íamos trabalhar hoje, várias pessoas responderam pelo WhatsApp ou pelo Instagram, pelo direct, e alguns comentários eu achei interessante, né? Algumas pessoas colocaram assim, realmente perder o controle numa reunião é péssimo, eu detesto quando isso acontece. Outras pessoas colocaram, é difícil quando eu estou numa discussão com meu marido, com a minha esposa, enfim, né, com a pessoa do meu relacionamento, e eu não consigo expressar aquilo que eu quero e acaba gerando uma briga. E outras pessoas colocaram que por muitas vezes engolem os seus sentimentos, não falam aquilo que desejam, não são ouvidas, né, e têm medo de ser mal interpretadas e por isso se calam. Seja qual for o seu caso, seja qual for o caso onde você esteja participando, a gente está falando do mesmo assunto, que são emoções. E as emoções, pelo Divertidamente, quem viu a animação vai lembrar e quem não viu, assista, porque assim é uma história imperdível. Ela trata de 5 emoções: a raiva, o medo, a alegria, a tristeza e o nojo, o nojinho, né? Só que um dos maiores psicólogos do século XX, chamado Paul Ekman, ainda tá vivo, acho que tem 80 e poucos anos agora, ele mapeou, além dessas 2 emoções, além dessas 5 emoções, mais 2, que são o desprezo e a surpresa. Mas a gente vai trabalhar a partir dessa live durante toda a semana, nas postagens que eu vou fazer, com essas 5 emoções básicas. A partir delas que tudo acontece, que tudo se desenvolve. Então, você que está chegando agora, você que está aí no Face, você que está no Insta, Ju, Paula, Marcinha, boa noite, Carolina. Tudo bem, Joyce? Boa noite vocês que estão entrando. Me digam o seguinte, qual é o sentimento, qual é a emoção que você mais tem dificuldade de lidar? Qual dessas 5? Né? A tristeza, a raiva, o medo, o nojinho ou a alegria? Qual delas você percebe que é mais desafiador para você lidar? Coloca aí enquanto eu continuo aqui o tema para a gente fazer essa pequena enquete. Bom, então, segundo Paul Ekman, além dessas 5, né, a gente tem essas 2 a mais, que é o desprezo e a surpresa. Mas vamos entender assim, como essas emoções se manifestam, né? Paul Ekman, inclusive, ele é um especialista em expressões faciais e microfaciais. Ele fala que às vezes a gente tem uma expressão que dura meio segundo, 1/5 do segundo, e a gente consegue, através disso, mapear a emoção da pessoa, né? Veja como as coisas estão de uma maneira que hoje a gente só não entende o outro e não se entende se não quiser, né? E aí, por exemplo, uma manifestação da tristeza pode ser o choro,
uma manifestação da alegria pode ser o sorriso, a gargalhada. Então a gente tem coisas bem claras, bem específicas, que mostram a emoção que a gente está vivendo e outras nem tanto. Essas emoções, elas acontecem de uma forma involuntária. Imagina o seguinte, uma pessoa quando entra para uma reunião de trabalho ou quando ela vai ter uma conversa mais séria em família, com um amigo ou no relacionamento, ela não entra pensando assim, eu vou perder o controle, eu vou gritar, eu vou bater na mesa, nem entra dizendo eu vou chorar, ou eu vou me calar, ou eu vou me fingir de morta. A pessoa entra numa conversa naturalmente. Durante o processo, seja de uma reunião ou de uma conversa, as coisas vão acontecendo e num dado momento a gente tem o que a gente chama de sequestro da amígdala. Não é a amígdala aqui, né? A gente tem uma amígdala aqui que ele funciona como um radar do cérebro. Quando a gente tem esse sequestro de amígdala, a gente fala e faz coisas que a gente não tem o controle e depois vem o arrependimento, porque via de regra a gente magoa muito as pessoas quando a gente tem esse sequestro de amígdala. Legal que vocês estão colocando aí o medo e a raiva, né? Estão ali nos nossos maiores desafios em relação às emoções. Leila colocou medo, Carolina botou raiva, Paula botou medo. Então, aqui vocês estão colocando o medo e a raiva, e a gente vai poder falar disso. Como isso acontece involuntariamente, né? E daí não temos consciência do que está acontecendo, a gente volta para a importância do autoconhecimento e da inteligência emocional. Porque somente quando a gente se conhece, a gente entende o que pode deflagrar na gente um comportamento que a gente não concorda. E quando é que a gente fica refém do comportamento do outro? Quando aquele outro atinge a gente num determinado valor. Hoje eu estava fazendo uma sessão de valores com um coach meu presencial e depois que a gente terminou a sessão, eu sempre pergunto, né, por que valeu a pena para você essa sessão? E ele falou assim, nossa, é muita coisa, é muito sentimento, é muita emoção, eu não estava me dando conta, né, de como eu tinha essas coisas. A gente acha que se conhece, mas na hora que a gente tem que colocar as coisas no papel, fazer uma relação, perceber quem é que manda dentro das minhas atitudes, fica meio confuso, porque é muita coisa, né? Na sessão de valores a gente entende quais são os nossos principais valores, hierarquiza e etc. E aí a gente começa a entender por que o outro consegue tirar a gente do sério. A partir de um valor nosso, por exemplo, quem tem um valor alto de honestidade, né? E o exemplo até que esse meu coach deu foi isso, eu tô jogando bola com os meus amigos no final de semana, então tem um juiz lá, ele pode perder um lance, quando eu cometo uma falta, mesmo que o juiz não veja, eu acuso a falta, eu digo não, eu errei, minha mão bateu na bola ou alguma coisa assim. Por quê? Porque ele tem um valor alto de honestidade. Então, mesmo informalmente, num jogo de futebol, ele vai acusar por causa do valor de honestidade. Acontece que, se ele encontra com alguém e ele percebe uma atitude desonesta naquela pessoa, como ele tem um valor alto, né, de honestidade, aquilo tira ele do centro. Ele vai ficar muito chateado, vai ficar com muita raiva. Então, a gente começa a entender por que os sentimentos e emoções são capazes de tirar a gente do sério. Numa reunião, uma pessoa que chega ao ponto de gritar, de berrar, é porque antes ela foi atingida muito seriamente em um dos valores dela. E aí ela reage, aí tem a ver com perfil comportamental, tem a ver com os sabotadores, tem a ver com outras questões. Mas o que deflagra esse gatilho é o atingimento de um dos valores. Então, assim, a gente tem os gatilhos, né? Isso que eu acabei de falar.
O gatilho, ele leva a um impulso e o impulso leva a um comportamento. Vou dar um exemplo que todo mundo pode já ter passado por isso. Você está dirigindo o carro, do seu lado tá sua esposa, seu marido, sua amiga, sua filha, né? Vou dar um exemplo meu, eu dirigindo a minha filha do lado, que também é motorista, mas eu tô no volante. O que acontece? Eu estou conversando com ela, daqui a pouco ela fala: mãe, o sinal fechou, tá vermelho, né? Ela fala assim: o sinal fechou, tá vermelho. Como se eu não estivesse vendo, né? Eu estou dirigindo, eu estou vendo. Pode acontecer da pessoa se distrair, sim, mas a pessoa que está dirigindo está vendo. Qual é o impulso que este comentário gera? Um impulso de raiva, né? Ao invés de eu falar: poxa, valeu pelo alerta, filha, obrigada, porque ela está buscando me ajudar, né? Eu fico com raiva e falo: eu tô vendo, você não tá vendo? Tô vendo, tô dirigindo, né? Eu reajo com raiva e o meu comportamento é gritar com uma pessoa que tecnicamente está me ajudando. Mas por que eu faço isso? E aí a gente começa a buscar os porquês dessa reação, né? O gatilho pode ser no susto, porque na hora que ela falou eu me assustei, aquilo me irritou. Pode ser porque eu entenda que ela está querendo mandar em mim ou saber mais do que eu, e aí eu reajo dessa maneira. Cada um vai ter o seu porquê. É importante, por esse exemplo que é tão simples e deve acontecer com muitas pessoas, vocês entenderem que existem gatilhos que fazem com que a gente não haja de uma forma consciente, a gente reaja de uma maneira intempestiva, né? E aí vem a questão das emoções. Então, para a gente entender um pouquinho como é que a gente pode começar a olhar para essas emoções e entender o que fazer, a Paula tá falando que tá falhando a live. Paula, tem mais alguém aí com esse problema? Tá no Instagram, não sei como é que tá no Facebook, mas a Paula colocou que tá falhando aí. Então, seguindo, eu vou dar aqui 4 dicas, 4 passos, na verdade, que você pode começar a seguir para deixar de ser refém dessas emoções, né? Entendendo que todo pensamento que a gente tem gera uma emoção, seja ele qual for, tá? Todo pensamento vai gerar uma emoção e essa emoção vai gerar um comportamento. Quando a gente fica atento, né, à qualidade de pensamento que a gente tem, obrigada, Ju, obrigada aí por dar um retorno. Deia Fontelli, tudo bem, Andréia? Então, ficar atento à qualidade do nosso pensamento é super importante para a gente começar a não ficar refém dessas emoções, não ter o tal do sequestro de amígdala, tá? Então, vamos lá. Se você encontra, eu sou sua amiga, eu tô andando na rua, você me vê de longe, e aí quando você vai falar comigo eu passo direto. Uma situação concreta. A partir dessa situação, você pode pensar coisas diferentes. Você pode falar: a Cândida agora tá metida, a Cândida é orgulhosa, ou poxa, a Cândida fingiu que não me viu, ou a Cândida, de fato, a Cândida não me viu, ela estava distraída. De acordo com cada um desses pensamentos, você vai ter uma emoção. Você pode ficar chateada comigo, né? Se eu não falei com você, se você achar que eu tô metida e não falei, você pode ficar com raiva. Se você achar que eu não te vi, que eu estava distraída, é um sentimento neutro. Cada um desses sentimentos vai gerar um comportamento. Você vai ligar para mim e vai dizer: poxa, Cândida, passei por você na rua, você nem me viu. De boa, né? Pode, não vou, mas nem vou ligar para Cândida. A Cândida agora passa por mim na rua e não fala, né? Vai ficar com raiva, né? A partir dessa raiva você vai ter gerado esse comportamento. Por isso, estar atento à nossa qualidade de pensamento é um dos primeiros passos para a gente entender o que pode ou não deflagrar na gente isso, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá fazendo sentido para vocês? Coloca aí um okzinho se tá fazendo sentido, se tá claro para vocês.
Então, assim, se atentar para a forma de como você sente, né, e buscar entender isso. Por exemplo, uma pessoa que está estressada, ela não consegue identificar os seus sentimentos. Se eu perguntar como ela se sente, ai, Jupira, valeu, obrigada, Rosângela também. Se eu perguntar como ela se sente, ela vai dizer, tô ansiosa, tô nervosa, tô angustiada, mas ansiedade, angústia e o nervosismo, ele vem de um desses sentimentos. Ele vem se você está com raiva, ele vem se você está com medo, ele vem se você está triste. Então, identificar o sentimento, a emoção base, né, é o caminho para você começar a entender. Beleza, então identifiquei. Então, por que que eu estou com raiva? Por que que eu estou triste com isso? Quando a gente lida com as emoções de uma forma inconsciente, a gente não é capaz de ter o controle das nossas ações. Quando a gente está presente para elas, aí sim a gente começa a ter essa consciência, essa presença e esse controle, né? Cada pessoa tem o seu mapa pessoal, e é uma coisa que a gente fala em programação neurolinguística, PNL, que é uma das técnicas que a gente usa no processo de coaching, é que mapa não é território, né? Mapa do Brasil, né? Vamos lá pensar no mapa do Brasil, ele não é o território, ele não é o país, ele é um mapa, né? Dando um exemplo concreto, eu e você entramos num elevador, o elevador começa a subir, para num determinado andar, entra uma pessoa, uma mulher, com um perfume delicioso, um perfume forte que nós dois estamos sentindo. O que acontece? Aquele perfume para mim pode trazer lembranças muito boas. Pode lembrar o perfume da minha mãe, pode lembrar os momentos que eu era criança, né? Pode lembrar os momentos que eu tinha minha mãe perto de mim. Então vai me trazer uma alegria muito grande. Para você, pode o perfume lembrar a pessoa que te enganou, que te traiu e que usava aquele perfume, uma amiga que você confiava muito e que te tratou mal. Qual é o sentimento que você vai sentir? Tristeza ou raiva? Então, dentro de uma mesma situação, eu e você vamos ter leituras diferentes. Então, perceba como é importante, como essa nossa individualidade, ela faz com que a gente faça escolhas e tenha comportamentos diferentes. Por isso, quando falam que todo mundo tem que ser normal, todo mundo dentro de um padrão, isso é impossível, porque cada um só a partir de uma pequena história, de um cheiro que a gente sente, a gente vai sentir e despertar emoções diferentes. Beleza? Faz sentido? Boa noite, boa noite. Boa noite, Alexandre, valeu. Parou lá, Marcinha, o Instagram? Não tá rodando? Ai, que pena. Bom, seguindo. Então, primeira coisa, perceber, ter consciência, se questionar em relação a isso. E o terceiro é se responsabilizar. Por quê? Não é o seu chefe que tira você do sério. Não é o seu namorado, o seu marido que estressa você e te irrita. Não é o seu filho que tira o teu centro e faz você perder a paciência. É a forma como a sua mente processa as ações daquela pessoa. Portanto, isso é algo extremamente pessoal. A gente pode estar de cara com mesmas situações, como eu dei no exemplo acima, e a gente ter reações diferentes. Quando você se autorresponsabiliza e percebe, peraí, tô sentindo raiva, cara, fiquei muito triste agora. Quando você começa a entender que por trás da sua ansiedade, no seu nervosismo, né, da tua frustração, existe uma emoção, e por que essa emoção veio, você começa a perceber uma maneira mais clara de agir, que aí é o nosso quarto passo, né? Agir de forma consciente. Uma pessoa que trabalha a sua inteligência emocional, né? E eu já falei em alguns vídeos aí, algumas lives atrás sobre inteligência emocional, o quanto ela é muito maior do que o nosso QI,
né? Ela responde a 40 milhões de impulsos nervosos por segundo do nosso cérebro, enquanto o QI é apenas 40 impulsos nervosos por segundo. Então, a quantidade de informação que o nosso cérebro recebe, a nossa mente recebe, que estão alojados ali em todo o processo da inteligência emocional é muito grande. Então, uma pessoa que começa a se trabalhar com autoconhecimento, entendendo como usar a inteligência emocional a seu favor, ela jamais, vou dizer jamais, né? Nunca, jamais, a gente eventualmente não é legal dizer, porque sempre para toda regra tem exceção, mas dificilmente ela vai perder o controle na hora que estiver conversando com o marido, mesmo que ele tenha feito algo que afete um dos seus valores, porque ela aprendeu que aquele valor é dela, quem tem que preencher é ela. E ela vai conseguir ter consciência, presença e clareza para ter uma conversa com aquela pessoa. Ah, mas a pessoa é fechada, ela não é de gritar, ela não é uma pessoa que grita, mas ela é uma pessoa que é fechada. Então, se ela é fechada, aí a gente começa a trabalhar a questão da própria confiança, né? Confiar no outro. Quando a pessoa se fecha e ela não consegue expressar o seu sentimento, a gente tem um dano, às vezes, muito pior do que com aquela pessoa que grita. Porque quando você não expressa o que sente, você simplesmente engole, não processa, isso vai gerar doenças no seu corpo físico, né? Isso vai gerar processos de pressão alta, isso vai gerar ansiedade, vai gerar depressão, vai gerar uma série de doenças, crise de pânico, várias coisas, né? O poder da nossa mente sobre o nosso corpo, quando a gente não tem a consciência desses sentimentos, é muito grande. Então, eu estou criando o mundo ou ele está me criando? Eu queria que você respondesse isso, né? Eu estou criando o mundo que eu quero viver, o jeito que eu quero viver, ou eu estou deixando que o mundo me crie? Eu estou sendo levada pelas situações, pela relação que o meu chefe tem comigo, pela relação que o meu marido ou a minha esposa tem comigo. Eu estou me deixando levar e me tirando do sério, eu não dou conta, é filho, é casa, e pá, né? Então, todas essas coisas são gatilhos, apenas gatilhos que deflagram em nós comportamentos. Então, a partir desses 4 passos, né, de você se atentar pela forma como você se sente. Imagina você, um carro, vou dar um exemplo prático. Um carro, dentro de um carro você pode ser o carona, então você está sentado ali, ele está te levando, você não tem o controle. Você pode ser o motorista, que é aquele que assume o volante do carro. Você pode ser, além do motorista, o mecânico, o técnico, que conhece o funcionamento. Na hora que parar alguma coisa, você fala, é isso aqui. Você vai lá e resolve. Ou você ainda pode fazer parte da equipe de montagem de um carro, de uma montadora. Então, você sabe para que cada peça serve. Então, a minha pergunta final para você é, dentro do seu mundo, dentro do seu carro, você é o carona que está sendo levado, você é o motorista que está dirigindo, mas não sabe exatamente como está acontecendo isso. Você é o mecânico, é o técnico que sabe, na hora que der algum problema, como resolver isso e fazer uma manutenção preventiva para que aquele problema não aconteça, né? Preciso botar gasolina, senão o carro não anda, preciso fazer uma revisão para minha correia dentada não rebentar, enfim. Você é o técnico que sabe ou você é o cara da montadora super expert em tudo que diz respeito ao seu carro? Então, como está você em relação ao seu autoconhecimento? Tá? Então, fica esta pergunta final. E aí,
fica também um convite, né? Eu falei dos problemas, dei os 4 passos para que você possa começar a gerenciar melhor a tal das emoções. Como eu falei durante a semana, eu vou falar especificamente de cada uma delas, vou falar da raiva, do nojo, da alegria, do medo, né? Vou falar de todas elas e além de falar de todas elas de uma forma mais detalhada, eu vou abrir para você um presente, tá? Se você deseja dar um passo nessa direção do teu conhecimento, da inteligência emocional, que vai te trazer mais equilíbrio para escolhas mais assertivas e deixar de ser refém do outro, trazer a autorresponsabilidade para você e deixar de ser refém, colocar as suas emoções na mesa para que qualquer pessoa possa manusear, manda para mim um direct se você está no Instagram, ou manda para mim um inbox, um message se você está no Facebook, dizendo que você quer fazer uma sessão de clareza sobre emoções. E aí eu tenho 3 vagas, eu não vou poder atender todo mundo, mas eu tenho 3 vagas e a gente pode fazer uma sessão online gratuita para você poder mapear isso de uma forma melhor. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que vocês aproveitem esses passos que eu coloquei aqui como umas dicas para vocês. E aí, voltando à minha frase inicial, aumentar o espaço entre o impulso e a ação é maturidade. Vamos ficar atentos às nossas emoções. Então, obrigada por todas. A Glaucio tá aí. Nath, eu fui lá e você veio aqui. Dag, super beijo para vocês, gratidão pela presença. Podem deixar comentários e perguntas lá no direct ou no message. E segunda-feira que vem a gente tá aí. E continuem acompanhando, porque durante a semana eu vou falar de cada uma das emoções, tá bom? Super beijo para vocês. Tchau, Marcinha. Beijo, gente.